Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre alguns cuidados no tratamento do melasma, das manchinhas que tanto incomodam muitos pacientes no consultório. Importante a gente só lembrar que o melasma tem várias causas, sejam causas genéticas, hormonais, pela própria exposição solar, é uma das principais causas. Então, se esse paciente foi submetido à radiação ultravioleta, à radiação solar por um longo período, seja paciente que pratica atividade física em área externa, que trabalha em área rural, todos esses são pacientes susceptíveis à condição do melasma. E é importante a gente lembrar que o melasma não tem cura. Uma vez que as manchas apareceram, elas vão ficar ali. A gente tem alguns tratamentos que visam o controle, a estabilização do melasma, para que ele não aumente, para que ele não progrida, para que a gente consiga ali um clareamento, desbotar um pouquinho essas manchas, mas é uma condição que vira e mexe, o paciente vai apresentar uma piora, principalmente no verão. O paciente viajou, foi para a praia, piscina, um churrasco, vai ter uma piora do melasma. Então, é uma doença, um acometimento muito sensível, muito delicado, então é importante que o paciente esteja bem orientado quanto aos cuidados que ele vai ter para tratar o melasma, não só os cuidados de produtos que ele vai passar, que ele vai tomar, mas relacionados ao estilo de vida e à exposição solar principalmente. Então, é importante a gente sempre alinhar com o nosso paciente uma rotina de skincare voltada para manchas, para hiperpigmentação, para melasma. Então, a gente utiliza alguns clareadores, alguns ácidos, que são princípios ativos que muitas vezes a gente não utiliza os mesmos durante todo o ano. Então, a gente preconiza tratamentos para melasma, um tratamento mais forte, mais intenso no período de inverno, que é quando a gente também associa alguns procedimentos que a gente já vai falar mais para frente. Então, para o melasma, o ideal é que a gente realmente tenha alguns ácidos. A gente tem vários manipulados que a gente consegue realmente dar uma ajustada em concentrações, em associação entre ácidos e clareadores, mas a gente tem alguns prontos no mercado, na farmácia inclusive, que eu gosto bastante. Então eu gosto bastante do Mela B3, que é um produto da La Roche, gosto bastante da linha Blance, da Mantecorp, Blance TX. A gente tem o Eucerin Antipigmente, a linha da Princípio, a gente tem vários clareadores com ácido mandélico, ácido lático, enfim, a gente tem vários produtos realmente que são eficazes no tratamento das manchas. E além disso, além dos clareadores, e tão importante quanto eles, a gente precisa lembrar e reforçar da fotoproteção, do protetor solar. Paciente que tem melasma é um paciente que não basta ele clarear, usar clareadores os mais caros, aplicar corretamente. Ele precisa evitar que aquela mancha fique mais pigmentada, que ela fique mais escura, mais marcada, mais evidente. E para isso ele vai utilizar o protetor solar. Lembrando que pacientes de melasma devem reaplicar o protetor solar ali a cada 2, 3 horas, independente da estação do ano, do horário, se é um paciente que fica na rua ou não. Toda fonte de luz pode ser prejudicial, pode atacar e deixar o melasma mais evidente. Seja uma luz branca de escritório, luz de televisão, tela de tablet, de celular, ou a própria exposição na piscina, na praia. Então, toda essa fonte de luz, de calor, pacientes que trabalham em metalúrgica, em forno, em locais realmente abafados, também sofrem com melasma. Banho quente, então tudo isso daí, que seja calor, que seja radiação, vai ter um prejuízo para o melasma. Por isso, protetor solar é realmente o grande tratamento para esse paciente, para a gente não ter um agravo dessas manchas. A gente tem alguns protetores específicos para melasma, para manchas, tem uma série de protetores na farmácia. A gente tem um vídeo sobre isso também, que a gente comenta um pouquinho mais. E são protetores geralmente com uma alta cobertura, protetores já um pouco mais espessos, que realmente, geralmente com cor, conseguem ter um efeito até de base para a gente conseguir proteger melhor essa pele, tá? De toda forma de radiação. E além disso, então, de um protetor solar, da reaplicação adequada e de clareadores, de ácidos, a gente deve seguir uma rotina principalmente saudável. Tudo que for inflamatório para o nosso corpo, bebida alcoólica, cigarro, alimentação gordurosa, hipercalórica, vai gerar algum tipo de prejuízo, vai fazer com que o melasma fique mais reativo e fique mais manchado, mais evidente. Então, tudo que for inflamatório piora, tá? Então a gente geralmente associa alguns ômegas. Eu gosto muito do FC oral, que é o fosfolípide de caviar, aí é manipulado. Um componente fantástico para pacientes que têm doenças inflamatórias como melasma, de algum tipo de origem inflamatória, né, como melasma, psoríase, dermatites. Enfim, são pacientes que têm benefício com a utilização desses ômegas, desses fatores. E principalmente a gente tem hoje em dia clareadores por via oral. Então a gente tem o Polypodium leucotomus, que é como se fosse uma espécie de um protetor solar via oral. Ele vai fazer esse bloqueio da penetração da radiação ultravioleta na nossa pele. Então é um reforço a mais para o paciente de melasma.
A gente tem também alguns componentes, como o Liolá, por exemplo, que vão ter uma ação de fato clareadora de dentro para fora. Então a gente consegue ter todo esse reforço para o nosso paciente, além dos produtos de passar, tá? E aí, por fim, a gente tem alguns tratamentos estéticos, que nem todos os tratamentos vão ser para todos os pacientes de melasma, vai depender muito do grau de melasma, do fototipo do nosso paciente, né, do tom de pele que ele tem, de quão sensível a pele dele é ou não, de quanto essa pele tolera procedimentos estéticos de uma maneira saudável, tá? Então é importante a gente lembrar que a gente tem ácidos que podem ajudar no melasma, mas com muita cautela. Alguns ácidos, como eu falei, podem não servir para todos os pacientes, podem até agravar as manchas. Então, alguns peelings têm que ser feitos de fato após uma avaliação médica e feitos por médicos. A gente tem alguns lasers também que podem gerar um desbotamento, vamos dizer assim, um clareamento das manchas, mas também com muito cuidado nos parâmetros do laser. Potências muito altas, um tempo prolongado de exposição ao laser também pode piorar o quadro de melasma. Enfim, a gente tem outros procedimentos, microagulhamento também pode auxiliar, enfim, são todos procedimentos complementares, né? Então, o paciente que já está fazendo a rotina de skincare, já está ingerindo, já está fazendo uma mudança do estilo de vida, aí sim, de fato, é um paciente que tem benefício com os procedimentos estéticos, tá? Por fim, a gente sempre orientar o nosso paciente, é importante a gente lembrar que o melasma, por não ter cura, a gente está sempre acompanhando esse paciente, então é normal que durante o ano, com o passar dos anos, a gente tenha períodos de piora, períodos de melhora, e a gente deve estar sempre ajustando essa rotina de cuidados, de skincare do nosso paciente durante o ano. Chegou o período de verão, a gente diminui alguns ácidos, diminui o uso de alguns clareadores e vai ajustando essa rotina para algo mais leve, mais sutil, que traga menos dano ou risco de dano para o nosso paciente, de manchar mais ou de piorar o melasma dele. Então a gente vai sempre fazendo esse ajuste na rotininha, na prescrição, no receituário do nosso paciente. Eu quero saber de vocês que têm melasma, vocês já fazem algum tratamento, já têm um diagnóstico, os que já fazem tratamento, o que vocês já têm utilizado, deixe aqui nos comentários para a gente conversar um pouco mais. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, assinar o sininho para as notificações e a gente se vê no próximo vídeo.